Capítulo 1. Reconhecendo a coragem. O que você entende como coragem e como isso pode guiar as suas ações? Escrever o primeiro parágrafo de um livro é uma missão desafiadora. Provoca aperto no peito e frio na barriga. Um frio que mistura borboletas de paixão e medo de estar fazendo merda. Veja bem, eu amo escrever e, modéstia à parte, sei que eu faço muito bem. Mesmo após já ter lançado mais de um título, com sucesso, são muitas e muitas as perguntas, os medos e as inseguranças que brotam em minha mente cada vez que decido que é chegada a hora de escrever um novo livro. Decido talvez não seja a palavra que realmente faz jus ao que acontece. Eu sinto uma comichão, uma espécie de rebuliço interno, uma coisa viva e pulsante que precisa ir para o mundo na forma de escrita. Apenas obedeço, porque não é o tipo de rebuliço que vai embora fácil. E escrevo. Acontece que, entre essa decisão e as primeiras mensagens de leitores e leitoras me dizendo que amaram o livro, há um longo caminho de ansiedade, oscilação emocional, medo, angústia, euforia, alegria e felicidade. E esse caminho começa agora, com esse primeiro capítulo. Neste primeiro capítulo, preciso equilibrar meu desejo de agradar o leitor e a leitora e fazer com que se interessem pelos capítulos seguintes, com a mensagem que quero passar e que pode doer um tanto e levantar resistência neles. Preciso abaixar o volume da voz interna que me pergunta quem eu penso que sou para escrever mais um livro. Aquela voz que nos visita dizendo que as nossas conquistas e realizações foram apenas uma pitada de sorte e nos faz duvidar das nossas capacidades. Lista de mais vendidos de novo. Querida, vai sonhando. Preciso também abaixar o volume da voz que diz que tenho que escrever um livro que seja melhor que os outros, ou vou decepcionar a editora e os leitores e leitoras que me perguntam, com enorme frequência, quando virá meu novo sucesso. Preciso desapegar das ideias de sucesso e fracasso, porque ambas deixam os braços pesados demais para que a escrita flua. Estar sentada em frente ao computador, encarando uma tela em branco, é, para mim, neste momento, um ato de coragem. E por que fui tão específica com esses para mim e neste momento? Porque em cada situação, momento ou pessoa, a coragem se mostra de formas diferentes. Já fui corajosa ao dizer não para o convite de escrita de um livro que não fazia sentido para mim. Já fui corajosa ao ir quando o medo pedia que eu apenas me encolhesse e ficasse. Fui corajosa ao ficar, quando as ansiedades e angústias pediam que corresse com a maior velocidade possível, sem olhar para trás. Já tive coragem ao prosseguir e ao desistir. E você também. Assim que decidi que o tema deste livro seria a coragem de encararmos a vulnerabilidade do encontro conosco e com o outro, perguntei em minhas redes sociais o que cada pessoa entendia como coragem. Algumas pessoas me responderam, indicando que são atos. É ser uma mulher negra, mãe solteira de 2 filhos, sendo um com autismo. É acreditar que posso ser um bom pai, acreditar que posso ser bom com vocês, mães. É eu ser mãe. Coragem é permanecer casada. Coragem é me divorciar do marido perfeito, porque meu coração pede isso mais que tudo. Coragem é ser eu mesma.
Outras tantas me falaram os conceitos de coragem que abrigam em si. Coragem é a força que nos impulsiona a fazer o que precisa ser feito quando estamos anestesiados pelo medo. É uma força com a qual nascemos. É reconhecer sua humanidade e vulnerabilidade. É sentir mais vontade que medo e ir com medo mesmo, porque a vontade é maior. É entrar na batalha, com medo mesmo. É agir com o coração calmo, sem turbilhão emocional interferindo. É ficar de cara com os medos e não ceder. Não é ausência de medo, mas força para seguir. Coragem é ter fé. É se despir emocionalmente, sem medo dos julgamentos. Um sentimento intenso, firme e fomentador de atitudes, sejam movimentos ou permanências. É como o parto. Você sabe que vai acontecer e, mesmo com medo, você mete a cara e vai. Olhar para si mesma com realidade e encontrar carinho e amor. Foram tantas as respostas que seria impossível compartilhar todas aqui. Ler cada uma delas foi uma experiência única, porque me conectou com a diversidade de um conceito muito utilizado e, talvez por isso mesmo, tão esvaziado. A forma com que encaramos a coragem, como nos vemos atendendo ou não aos nossos padrões, interfere na nossa disposição e força para seguir. Interfere na quantidade de nãos que engolimos enquanto dizemos sim para o outro. A realidade é que todos nascemos com predisposição para a coragem, capazes de pequenos e grandes atos corajosos. Todos experimentamos a coragem muitas e muitas vezes ao longo da jornada, mesmo que não tenhamos dado para os nossos atos esse nome. E quanto mais reconhecemos e treinamos o músculo da coragem, mais forte ele fica e mais vivos e felizes nos sentimos. Fazendo as pazes com o medo. Muitas das respostas que recebi nas redes sociais traziam o medo como parte da definição de coragem. Dificilmente pensaremos em sem trazer o que outro à mente. O medo nos diz que devemos deixar as coisas como são, que não devemos nos mexer, salvo se for para algum lugar mais seguro. A coragem, por sua vez, nos convoca ao risco, ao incerto, ao que não tem controle. O medo odeia a possibilidade, por mais remota que seja, da falta de controle com o resultado. Ele treme ao imaginar que pisaremos em um solo que não pisamos antes. Faz o corpo suar, as pernas tremerem, os braços pesarem, o calor interno esfriar. Repete obsessivamente o pare, como uma canção infantil grudenta, dessas que não saem da cabeça, por mais esforços que façamos. E os pensamentos de que não conseguiremos e não seremos bons o suficiente gritam em um tom tão ensurdecedor que fugir ou lutar parece a única opção possível. Acredito que escolher a coragem é lembrar que existem mais opções que as enumeradas obsessivamente pelo medo. Lembrar e escolher outras opções não significa que o medo irá desaparecer e será completamente suprimido por uma onda de coragem que nos fará esquecer as possíveis consequências dos nossos atos. Agir corajosamente nada tem a ver com o destemor. Não chegaremos ao ponto em que o medo desaparecerá por completo. Decisões importantes trarão verdadeiros turbilhões emocionais a nós, e isso não diz respeito à nossa covardia ou bravura,
mas a nossa humanidade. Aceitar que todas as sensações físicas e emocionais que o medo traz fazem parte da nossa experiência nesse mundo nos tira do modo batalha contra o medo. Não há batalha. Você não está em guerra. Baixe as armas, porque essa percepção desperdiça energia e força. Você não vai derrotar o medo. Lembro que, na minha infância, havia uma propaganda de TV que conseguia ilustrar muito bem o que significava o medo. Em cena, mãe e pai conversavam quando a criança informava que iria sair para andar de bicicleta com os amigos. Os pais, com receio dos machucados e dores possíveis, enrolavam a criança com plástico bolha, espumas, EPIs e, para finalizar e deixar clara a forma que enxergavam o próprio filho, colocavam nele um adesivo escrito "Frágil", em letras grandes e chamativas. Você se imagina em guerra com esse pai ou essa mãe que confunde insegurança com cuidado? Que perde a mão no momento de deixar a cria viver o que precisa viver e deseja que ela simplesmente fique parada em uma redoma? Estes pais não precisam de guerra, mas de limites. O medo também. Os cuidadores que superprotegem não estão errados em todas as suas tentativas de cuidado. Observar os riscos, evitar machucados desnecessários e ponderar as atitudes mais adequadas a serem tomadas é importante para a manutenção da vida. Sentir medo nos impede de atravessarmos uma avenida movimentada em horário de pico e de pular do 20º andar apenas para experimentar a sensação de voar por alguns segundos. Portanto, ele é essencial para que você aumente as suas chances de viver mais alguns anos. O problema é que essa preocupação é, por vezes, exagerada. E perdemos a perspectiva dos riscos que valem ser vividos e dos que não valem. Em uma cena do filme Procurando Nemo, a personagem Merlin, pai de Nemo, em uma conversa com a Dory sobre o filho, diz que prometeu a Nemo que nada lhe aconteceria. Dory, com um olhar surpreso e intrigado, responde: "Coisa estranha de se prometer. Se nada acontecer ao Nemo, então nada vai acontecer ao Nemo." Parece muito óbvio, mas não é. Se prometermos que nada vai acontecer, então nada vai acontecer. Podemos evitar os joelhos ralados da queda da bicicleta, mas também estaremos evitando o coração acelerado de êxtase que as primeiras pedaladas provocam. Evitaremos o vento no rosto, a sensação deliciosa de se levantar depois de uma queda e seguir. Evitaremos a companhia dos amigos, as gargalhadas e a diversão com o grupo. Não acontecer nada não é uma boa opção. Marina cresceu em uma família praticamente ativa do catolicismo. Participava de todos os encontros e missa da igreja, e foi em uma delas que conheceu o marido. Após anos de casados e de uma vida construída seguindo as regras da religião, percebeu que as crenças que faziam sentido para a menina já não se encaixavam na vida da mulher que se tornara. Acontece que abrir mão da religião não era uma coisa simples, visto que o catolicismo fora parte constituinte da sua própria personalidade e uma das bases que sustentava a relação. A ideia de ter uma conversa para comunicar ao marido que havia mudado as suas crenças pessoais lhe despertava um medo indizível. Ensaiava várias e várias vezes dizer o que pensava, mas a coragem parecia se esvaziar cada vez que ficava frente a frente. Tinha medo de perder o parceiro, o companheiro, o amigo. Achava que a reação dele lhe traria uma dor
que não conseguiria suportar. Foram meses de conversas com o terapeuta e com o espelho, de idas às missas e aos encontros sem a mais remota vontade, porque o medo a paralisava e fazia parecer que as opções que tinha eram apenas duas: silenciar as suas novas descobertas sobre si mesma em nome do casamento ou abrir mão da relação em nome do que descobrira sobre si mesma. Enredada nos caminhos estreitos criados pelo medo, via-se oprimida pela própria vida, até que a vontade de assumir as próprias escolhas gritou internamente em tom tão alto que Marina decidiu que, se o preço para assumir as suas crenças era terminar o relacionamento, ela o pagaria. Viveu, então, um processo interno de despedida do casamento e do marido. Quando finalmente decidiu conversar com ele, certa de que o final da relação era inevitável, percebeu que seus medos a fizeram perder a clareza da situação. Não existiam apenas as duas opções que foram obsessivamente repetidas por todo aquele tempo. Em um diálogo que foi acolhedor, amoroso e honesto, descobriu que ser leal com quem era tornava a relação ainda mais forte. E descobriu também que muito mais coisas a uniam ao marido, além da religião. Conversas são, por sua própria natureza, incontroláveis. São vivas e brotam do encontro com as nossas profundezas e as profundezas do outro. Conversas ditas difíceis, que envolvem decisões importantes, então não sabemos a reação que a nossa fala despertará. Não sabemos como vamos agir ou o que vamos sentir diante do que nascerá na troca com o outro. Como não sentir medo dessa construção, da nossa vulnerabilidade, que se apresenta de forma tão intensa nessa ausência de certezas e previsibilidade? Como não sentir as mãos suares e o estômago doer quando, dos rumos da conversa, podem sair os novos rumos da nossa vida? Crises no casamento, incômodos no trabalho, dificuldades na relação com amigos. Que caminhos podemos tomar para respeitar o que é importante para nós, sem que atropelemos o outro? E como podemos respeitar e cuidar do outro e da relação sem machucar pedaços importantes de nós mesmos? Ao acreditar que existiam apenas duas possibilidades, Marina caiu em uma das maiores ciladas que o medo nos impõe: a certeza de que estamos em uma bifurcação com apenas duas saídas e nenhuma chance de retorno, que as nossas opções são determinantes e urgentes. Entretanto, quando sussurra em nossos ouvidos as suas previsões trágicas, a mãe superprotetora está nos fazendo a promessa que o Merlin fez para o Nemo. E, em vez de gritar que ela está agindo como uma louca e entrar na tal batalha contra o medo, precisamos agradecer a sua preocupação, colocar limites em seus devaneios e seguir. Não temos a opção de seguir o nosso rumo sem essa voz, apavorada, nos dizendo que devemos ficar imóveis. Mas podemos entender que ela tem o lugar e o momento certo de ser escutada. Momento esse que normalmente inclui um perigo real e intenso, como estar de frente para um leão ou a poucos passos de cair da sacada do prédio. Quanto mais importante a decisão, a conversa, o passo que daremos, mais alto a voz apavorada falará. E por vezes, os primeiros movimentos serão com ela gritando muito alto em nossos ouvidos. Por vezes, dou ao medo um tempo para expor todos os seus pavores em minha mente. Querido medo, você tem 20 minutos para correr solto e livre. Aproveite. Acabado o tempo, você vai me deixar trabalhar, amar, sorrir, chorar
e viver sem me ameaçar a cada suspiro. Todas as vezes que aparecer fora de horário, eu vou te lembrar que podemos nos encontrar amanhã. Como um filme de terror assustador, deixo que fale, que desenhe os piores cenários, que me diga todas as inúmeras possibilidades de fracasso que me esperam na próxima esquina. E, após visualizar a criatividade over da minha mente roteirista de dramalhões mexicanos, eu respiro e sigo. Tudo o que ele cria em nossa mente são apenas pensamentos, somente pensamentos. Por mais que a voz fale, que a garganta seque, que as pernas tremam e o corpo pareça uma fonte de sensações assustadoras, a maior parte dos nossos medos é apenas uma projeção assustada da nossa mãe superprotetora, que diminui com o nosso cuidado emocional e com nossa exposição. Por vezes, apenas experimentar a situação nos fará enxergar, assim como Marina, que a vida possui mais possibilidades do que as imaginamos. Nos próximos capítulos, falaremos da construção de conversas que corajosamente cuidam do que importa para nós e para o outro. E não vejo forma de iniciar essa conversa senão olhando para a nossa coragem e para os nossos medos de perto. Muito além de acolher, nomear e defender o que importa para nós, precisamos entender que o outro também possui o direito inalienável de fazê-lo. Já parou para pensar nisso? Encontrar-se honestamente com o outro é encarar de frente a possibilidade de conhecer lados nossos e dele que não queríamos, de escutar não, de ter os planos desfeitos e refeitos. Não há certeza de final feliz. Não vivemos em um musical da Broadway. Marina poderia ter escutado que a religião era um ponto essencial para a manutenção da relação e que, assim como ela precisava cuidar do que importava para si mesma, ele também precisava cuidar do que importava para ele mesmo. Muitas vezes preferimos a dúvida e ficamos aprisionados em situações que nos oprimem, porque acreditamos que não conseguiremos lidar com o que o outro realmente quer e pensa. Chantageamos, manipulamos, choramos, sofremos e fazemos sofrer tentando evitar um colapso que já existe. Tapamos o sol com a peneira, porque, assim como podamos a nossa subjetividade, não suportamos enxergar a subjetividade do outro. O que aconteceria se a conversa com o marido não acontecesse? Fingir que estava bem faria as suas angústias e seus medos desaparecerem? Ficaria feliz, de uma hora para outra, por decidir silenciar a própria dor? Desistir da conversa seria uma das formas possíveis de lidar com um caos, não de evitá-lo. O colapso já havia acontecido, afinal. Mulheres, homens e a coragem. Há um contexto social para lidar com a coragem, e não podemos encarar as nossas formas de vivenciá-la sem olhar para o que aprendemos quando éramos crianças. Meninas não são educadas para serem corajosas. São treinadas desde muito novas para serem perfeitas. Não bagunce o cabelo. Sorria. Se comporte. Você é uma mocinha. Você não consegue fazer isso. Deixa que eu faço. Não incomode. Seja boazinha. O que a tia vai pensar de você? As frases que aprisionam meninas em um papel de criaturas boazinhas que fazem todos felizes são inúmeras e, sem nenhuma dúvida, tomariam páginas e páginas de um livro. Quer fazer um teste? No próximo aniversário de criança que você participar, observe os pequenos brincando. Perceba quantas vezes as mães e os pais de meninas
levantam para ajeitar-lhes os cabelos, os laços, fitas e enfeites da roupa. Quantas vezes se aproximam dizendo que vão cair, que não podem subir aqui ou ali? Quantas e quantas vezes gritam: "Você está de vestido, não pode brincar assim." Perceba em quantos segundos estão ao lado delas quando caem ou se machucam. Que mensagens as meninas recebem ao serem tratadas assim? De que forma aprendem a enxergar as próprias possibilidades e impossibilidades? Se todos já temos os cuidadores que superprotegem dentro de nós, o que acontece quando as pessoas ao redor amplificam essa voz e suas preocupações? O que acontece quando os adultos que socializam essa menina estão tão empenhados quanto o medo de não deixar que nada lhe aconteça? Risco vira a grande palavra proibida. Mulheres são obcecadas por fazer o que é certo, do jeito certo, chegando a um resultado perfeito. Isso não é algo biologicamente explicável, mas uma produção social passada de geração a geração em diversas culturas. Uma pesquisa realizada em 2014 pela famosa empresa de tecnologia HP constatou que mulheres só se candidatam a uma vaga de emprego se preencherem 100% dos requisitos da vaga, enquanto os homens se candidatam com cerca de 60% das habilidades exigidas. Arriscar não ser perfeita é algo impensável para a maioria das mulheres. Aprendemos a jogar o jogo de tudo ou nada desde muito novas. Ou somos absolutamente perfeitas no que fazemos, ou simplesmente não tentamos. Em seu livro Corajosa Sim, Perfeita Não, Reshma Saushamani descreve um comportamento muito comum nas alunas do curso de programação Girls Who Code, oferecido pela sua empresa. Todas as professoras contam a mesma história. Em algum momento das primeiras aulas, uma garota chama a professora e diz que não está conseguindo. A professora olha para a tela e vê que a página do editor de texto está em branco. Se ela não soubesse o motivo, pensaria que a aluna passou os 20 minutos anteriores contemplando a tela. Mas basta clicar em desfazer algumas vezes para constatar que a aluna de fato escreveu linhas de programação e apagou tudo. Ela tentou, quase conseguiu, mas não fez tudo absolutamente certo. Em vez de mostrar quanto tinha conseguido avançar, preferiu não mostrar nada. É perfeição ou nada. Mulheres escolhem empregos seguros, namoros seguros, fazem cortes de cabelo seguros. Sim, cortes de cabelo. Em regra, mulheres não se arriscam a mudar radicalmente o corte ou a cor do cabelo, mesmo sabendo que não é algo definitivo e que, em poucos meses, ele volta ao normal. Se a tentativa de fazer algo novo é assustador e contrário a tudo que a mulher foi ensinada a fazer, os níveis de dificuldade alcançam patamares estratosféricos quando acrescentamos à equação o relacionamento com o outro. Meninas são presenteadas com bonecas e utensílios domésticos. São treinadas a cuidar e pensar no outro em quase todas as suas ações. Fazer o outro feliz é parte da definição de ser uma boa esposa, mãe, filha, profissional. Fomos educadas para desejar o reconhecimento constante do outro, tendo a aprovação e os elogios como combustível para continuar caminhando. Ofereça possibilidades de uma viagem ou passeio a uma mulher e certamente ela irá pensar, antes de tomar a decisão, em todos que estão diretamente ligados a ela no seu dia a dia. Qual é o lugar a que os filhos desejam ir? Qual o preferido do namorado? Qual é o sonho da mãe? Inúmeras vezes
me pego priorizando o funcionamento familiar sem sequer considerar o que realmente quero. Esse comportamento tem um preço que inclui, geralmente, ressentimento, mágoa, estresse e a necessidade de calmantes para conseguir dormir. Não digo que devemos ser egoístas e pensar apenas em nós, mas precisamos saber o que queremos para saber os nossos limites e nossas negociações. Há um tempo, li a respeito de um experimento realizado pela rede norte-americana de TV ABC News, em parceria com o psicólogo Campbell Lepper, professor da Universidade da Califórnia. Os pesquisadores distribuíram limonada com sal para grupos de meninos e meninas e perguntaram se acharam boa. A maioria dos meninos, antes mesmo de serem perguntados, demonstraram a sua insatisfação com um "Eca, que horrível!". Já as meninas tomaram toda a limonada e só falaram do gosto intragável do líquido após certa insistência dos pesquisadores. Quando eles perguntaram por que elas beberam e não falaram nada, a resposta foi: não queríamos que eles ficassem chateados. Assim que li, fiquei chocada, não somente porque as meninas, que tinham por volta de 9 anos, tomaram uma limonada intragável e não falaram nada, mas porque, dependendo da situação e do momento, eu também não diria. Certamente não beberia, mas provavelmente deixaria de lado, sorriria educadamente e seguiria sem deixar claro que achava terrível o gosto do líquido. Chocada com essa constatação, liguei para algumas amigas. Se uma pessoa te oferecesse uma limonada com sal em vez de açúcar, você diria que estava ruim? A resposta de todas elas foi a mesma: depende. As tentativas das meninas se posicionarem e reclamarem de algo são imediatamente rechaçadas pelos adultos próximos. Dizer o que pensa, demonstrar limites e reclamar de qualquer coisa é motivo suficiente para receber o rótulo de menina mal criada. E Deus nos livre de receber esse rótulo, porque meninas mal criadas não são elogiadas, não recebem nota 10, não são um exemplo. São aquelas que não devemos ser. Queremos elogios, queremos ser reconhecidas, ser a melhor vícia. Nós nos viciamos em reconhecimento e elogios e não percebemos que eles deixaram de fazer o efeito fantástico que faziam à medida que crescemos. Elogios não nos dão paz e tranquilidade, não cuidam dos nossos interesses, não melhoram as nossas noites de sono. Ser a menina dos olhos do papai e a preferida da professora da pós-graduação não tem o mesmo efeito de quando tínhamos 5 anos e tirávamos 10 nas provas. A vida adulta não fica mais fácil quando se é perfeita, mas a maioria das mulheres não sabem disso. Enquanto as meninas foram treinadas para serem impecáveis, perfeitas, lindas e educadas, os meninos foram treinados para desafiarem de frente o medo e a gravidade. Ganham carrinhos, blocos de montar, espadas. São estimulados a levantar depois da queda e a tentar novamente e novamente. Lembra do exemplo que citei sobre a festa de aniversário infantil? Quantos pais e mães de meninos você vê levantando para pentear os cabelos dos filhos ou limparem incessantemente as suas roupas? Quantas vezes impedem que escalem, corram e tropecem? Quantas e quantas vezes a palavra coragem é usada na educação dos meninos? O grande problema é que essa tal coragem, tão estimulada nos meninos, se reflete em bem pouca habilidade em lidar consigo e com o outro nas relações. A confusão entre coragem e bravura
torna os meninos mais destemidos, quase irresponsáveis nos desafios da vida, mas imaturos e pouco inteligentes emocionalmente nas relações. Certa vez, enquanto me preparava para uma palestra, uma moça se aproximou. Em um tom de voz baixo, contou que estava muito feliz em participar do evento, mas acreditava que não ficaria até o final, porque estava com o marido, um militar endurecido pela vida, e ele tinha aceitado ir depois de muita insistência sua. Sorri, disse que entendia. Nos abraçamos e ela seguiu para a cadeira. Volta e meia, durante o evento, eu olhava na direção dos dois. Ela sorrindo, ele sério. Assim que o evento acabou, uma fila para autógrafos dos livros se formou. Para minha surpresa, ele estava na fila, ela não. O tema do encontro tinha sido as emoções e eu sei que pode levantar grandes resistências em quem escuta. Por isso, tive um tanto de receio ao ver o homem alto e de feição dura na fila. Na sua vez, ele me abraçou e chorou. Pela primeira vez na vida, o menino que eu fui recebeu o colo. Eu nem sabia que isso tinha me feito falta. Obrigado. Aos meninos, apenas uma emoção é validada e permitida: a raiva. Podem sentir raiva, brigar, gritar, surtar, bater. Todo o resto lhes é reprimido. Medo? Não pode. Você é um homem ou um saco de batatas? Tristeza? Jamais. Homem não chora. Assim como as frases sobre ser uma boa menina são quase impossíveis de serem listadas, as frases sobre engolir as emoções e demonstrar força para os meninos são infinitas. Falta-lhes colo, carinho, conversa. A simples informação de que um bebê é um menino ou uma menina já determina o tom de voz, o número de palavras e o jeito que as pessoas vão falar. Um bebê, à medida que crescem, essa diferença só aumenta. Como mãe de um menino e de uma menina, vejo essa construção de homens frios e incapazes de lidar com as próprias emoções diariamente. Meu filho é menos abraçado e acolhido que a irmã. As pessoas cobram dele uma postura menos emotiva e arrematam com a frase absurda: "Você já é um homem." Ele escuta que já é um homem desde os 2 anos, como se uma única palavra pudesse resumir toda a infinidade de possibilidades de suas ações. Sem conseguir vivenciar a tristeza, a frustração, o medo, a angústia e todas as outras emoções humanas, os homens ficam presos na raiva e na irritabilidade. Bravos, mas não corajosos. Meninos assustados e solitários, aprisionados em homens com caras furiosas. Mesmo os mais calmos e tranquilos, diante dos desafios, tendem a explodir, por terem aprendido que existem apenas 2 opções: engolir ou gritar. Oscilam entre raiva de si mesmos, do outro ou da vida. Se a coragem está diretamente ligada a seguir o coração e cuidar do que está vivo nele, é impossível praticá-la sem um olhar atento às próprias emoções. E a educação destinada aos meninos os afasta dessa conexão. Veja bem, nenhuma dessas constatações é uma sentença sobre como você irá lidar com os seus sentimentos e os do outro nas relações. Não é um aprisionamento, mas justamente o oposto, uma libertação. Saber que mulheres são socialmente treinadas para cuidar do outro e anular os próprios desejos nos faz perceber que a vontade de calar, se encolher e duvidar da própria força é algo esperado e que não fala da nossa coragem, não mede as nossas capacidades.
Saber que homens são educados para não escutar, a capacidade de escuta é diretamente proporcional ao quanto somos educados. E que são estimulados a impor as próprias vontades sem considerar o outro e as suas necessidades, pode torná-los mais atentos aos seus impulsos e ao que importa para o outro. Estar consciente dessas informações nos faz perceber que a coragem é uma escolha difícil, não é o natural para a maioria de nós. Não é o caminho que tomaremos automaticamente. Pede esforço, dedicação. Pede a capacidade de respirar fundo, sentir o medo gritar alto e ir com ele mesmo. Quando o nosso valor não está em jogo. Comecei a dividir um pouco da minha vida e rotina nas redes sociais em 2015, em um lugar onde todo mundo postava as melhores fotos, os melhores sorrisos e os melhores lados. Eu escrevia sobre as minhas dificuldades na vida de mãe. Estava em casa com um menino de 2 anos e um bebê de 7 meses. Era o meu segundo puerpério e a maternidade estava bem longe de ser o mar de rosas com cheiro de jasmim que reinava nos compartilhamentos dos outros. Eu amava meus filhos, não me arrependia de tê-los, mas não me sentia completa, plena e todas as coisas que dizem que boas mães sentem. Escutei diversas vezes que era muito corajosa em falar tudo aquilo. Eu não via nenhum texto ou crônica questionando se o papel exercido pela mulher na sociedade é um ato de coragem. Eu apenas estava sendo honesta com o que sentia, nem mais nem menos. Com o tempo, a maternidade saiu do foco da minha escrita e passei a falar mais sobre como lidar com os comportamentos desafiadores dos meus filhos. Tanto estudo e conhecimento precisava ser compartilhado. Eu queria transbordar o que estava aprendendo. Aos poucos me tornei uma das maiores referências sobre não violência no país. E a minha escrita continuava. E continua, honesta com o que eu vivia. E isso quer dizer que eu dividia mais que os meus acertos. Lembro de certo dia ter escrito que tinha gritado com as crianças até a garganta doer. Expliquei o que pensava, o que estava sentindo, o motivo pelo qual o grito explodiu como um pedido de socorro. Pouco tempo depois, uma pessoa querida me ligou. Como você tem coragem de escrever algo assim? Como você fala isso na internet? Você ensina sobre educação. Não pode falar que agiu assim. Eu sorri, acolhi a preocupação e disse: eu faço merda. Essa consciência me faz cada vez melhor. Meus erros não mudam o meu valor. Não encaramos as nossas feiuras porque acreditamos que, se assumirmos os nossos lados mais sombrios, não teremos o mesmo valor. Não seremos merecedoras de amor, de carinho e de respeito. Só gente boa merece isso. Queremos pertencer ao grupo das pessoas boas. Então mentimos para nós mesmos sobre o que sentimos, sobre quem somos, sobre o que vivemos. Temos um medo tão grande de olhar para o que vive em nós que nos agarramos à personagem que criamos para sermos amados e aceitos. Acontece que o mundo não se divide entre pessoas boas e pessoas más. Jung dizia que a totalidade não é a perfeição, mas o ser completo. Melhor ser inteiro a ser bom. Aprender que nosso valor não está no quanto nossas características são socialmente aceitas nos impulsiona a coragem de assumir todos os nossos lados. Ser inteiro é uma escolha mais corajosa que busca a perfeição. Nenhum de nós nasceu duvidando do próprio valor. Nenhum ser humano nasceu com medo de chorar demais e perder o amor do adulto que lhe cuidava.
Ao nascermos, simplesmente sabemos que somos maravilhosos como somos. O conceito de bondade não está fora, mas dentro de nós. Não exclui pedaços nossos, mas acolhe todos. Contudo, conforme vamos crescendo, os adultos próximos nos mostram que esse amor não é tão garantido assim. Que a bondade não está em acolhermos todos os nossos lados, mas em mostrar para o outro apenas os pedaços que ele quer ver. Papai não gosta de mim quando sinto raiva? Aprendo a engolir a raiva e a mentir sobre a sua existência. Mamãe me diz que reclamo demais e isso a deixa triste? Aprendo a reclamar mentalmente enquanto sustento um sorriso no rosto. Ou reclamo e me considero alguém muito ruim por agir assim. De repente, alguns pedaços nossos parecem equivocados demais, falhos demais, ruins demais. São feios e não combinam com a beleza que aprendemos que devemos ter. Mostrar cada um desses pedaços nos faz menos merecedores de amor. Diminui o nosso valor. Demorei a entender que todo. Você é tão corajosa por dividir isso com a gente. Partia de um lugar de. Você não tem medo de que deixem de gostar de você? Os abraços, os beijos, o carinho, a admiração e, em tempos de redes sociais, os likes são prêmios de bom comportamento. Aprendemos isso. Temos essa convicção profundamente inserida em nossa mente por uma educação baseada na recompensa e na punição, e não temos coragem de convocar todas as nossas partes a conviverem juntas, a serem integradas em nós. Mentimos para nós e para o outro, como a criança que quebrou o brinquedo da irmã por ciúme e tem medo de ser castigada pelos pais. Mesmo com os pedaços estilhaçados do brinquedo nas mãos, ela chora. Diz que não quebrou e nega o próprio ciúme, porque não pode perder o amor do papai e da mamãe. O que você vai descobrir sobre si quando tiver coragem de assumir as próprias feiuras? Só aprendemos a lidar com o que aceitamos que existe, portanto, para que as nossas feiuras não nos dominem e passem a dominar as nossas ações, precisamos aceitá-las. Precisamos reconhecer que são partes importantes de nós mesmos e que, em uma situação, a característica pode nos ajudar e, em outra, nos atrapalhar, como qualquer coisa na vida. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Tenho acolhido a Elisama que treme de raiva e que perde a paciência quando provocada. Ela é incrível quando se depara com injustiças. Tenho acolhido a Elisama mandona. Ela é maravilhosa quando o caos impera e precisamos de um direcionamento rápido e eficaz. Acolho a Elisama impulsiva, quase irresponsável. Ela é a mola propulsora de grandes mudanças na minha vida. Acolho a Elisama sedenta por aprovação. Ela tem a sua função em aumentar o padrão de qualidade do meu trabalho. Acolho a Elisama codependente que deseja ver todo mundo feliz. Ela me ajuda a ter empatia com quem está ao meu redor e a me conectar com o sentimento do outro com muita facilidade. Desreguladas e mal trabalhadas, elas podem me dar muita dor de cabeça. Atrapalham a minha relação comigo e com o outro, e só conhecendo cada uma delas posso lidar com essas características de maneira saudável. A Elisama que treme de raiva pode reagir com agressividade em momentos completamente desnecessários. Pode procurar brigar com a própria sombra nos seus piores dias. A Elisama mandona vira uma tirana insuportavelmente controladora se não encontra os limites colocados por mim. Tem uma enorme tendência a querer tudo do seu jeito, desde a posição do papel higiênico no suporte do banheiro à forma de trabalho do marido.
Juro que ela consegue ser bem louca. A Elisama impulsiva é um perigo se não encontra a que está se esforçando diariamente para se tornar ponderada. Os seus impulsos vão desde comprar utensílios domésticos completamente inúteis a decidir mudar de casa e bairro de uma hora para outra. A Elisama, sedenta por aprovação, pode ler o mesmo comentário criticando-a em um de seus posts nas redes sociais 457 milhões de vezes e escrever 747 respostas diferentes e não enviar nenhuma. Ela repassa obsessivamente na cabeça uma fala errada ou um gesto inadequado, tentando consertar o que não tem e não precisa de conserto. A Elisama codependente pode colocar a felicidade do outro acima da sua própria, se anular e depois se afundar em raiva e ressentimento. Ela tem uma forte tendência de se definir pelo que faz e não por quem é. Consegue perceber que nenhuma das suas características é boa ou má? Que nenhum pedaço seu precisa ser excluído e apartado de todo? Que você é bom ou boa como é e que conhecer os pontos fortes e sensíveis de cada lado seu vai fazer com que seja mais inteiro e mais potente? Nenhuma das suas descobertas sobre si mesmo interfere no valor que você tem. Boas pessoas que possuem somente características fofas e lindas, que sentem apenas sentimentos que cabem no cartão de Dia das Mães, pais ou namorados, não existem. Simplesmente não existem. Nenhum gesto, ato, característica ou descoberta sobre você muda o fato de que você merece amor, carinho e respeito. Você faz merda, erra e tem pensamentos horríveis. Eu também. E tudo bem. Um novo conceito de coragem. Quando liguei para Marina e falei que dividiria a história sobre como ela comunicou ao marido sobre as mudanças em sua forma de ver a vida, porque ilustraria bem o que eu queria falar sobre coragem, ela me respondeu: Mas eu não fui corajosa. Me achei tão covarde por ter desistido. A coragem associada à bravura, a não desistir, a dar conta de tudo, sem medo e com segurança emocional, nos impede de assumir os nossos atos corajosos. E quando não os enxergamos, vemos somente um pedacinho da nossa própria potência. Brené Brown, pesquisadora, cientista social da Universidade de Houston e escritora norte-americana que é referência mundial quando o assunto se trata de vulnerabilidade, conta que a palavra coragem vem de cor, que significa coração, e a definição original da palavra significaria contar a história de quem você é com todo o seu coração. Uma definição muito diferente da que aprendemos em nossa infância e que está na maioria dos dicionários da língua portuguesa, que descreve coragem como 1. Moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, denodo. 2. Firmeza de espírito para enfrentar situação emocionalmente ou moralmente difícil. Armou-se de ser para rever o amigo moribundo. 3. Qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter, hombridade. 4. Determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança, tenacidade. Desde jovem, revelou-se no trabalho. 5. Capacidade de suportar esforço prolongado, paciência. Não vou ter sede de entrar nessa fila. Aprendi, ainda muito nova, que a melhor forma de lidar com o medo era colocar a minha cara mais assustadora e encará-lo de frente.
O que me assusta não me paralisa. Pelo contrário, me faz acelerar o passo, juntar toda a raiva que cabe no meu ser e dar um grito de guerra ao estilo coração valente. Quem me vê de fora pode acreditar que caibo nessa definição de bravura e valentia, corajosa. Acontece que, na maior parte das vezes, a minha atitude é um ato de medo absoluto. É o meu medo gritando tão alto que tudo o que faço é correr e gritar e rugir para que ele cale a boca e me deixe em paz. Se encarar o que me provoca medo é a forma mais rápida de fazê-lo calar a boca, então vamos nessa. Esse ímpeto de atacar esconde a minha covardia, esconde a criança apavorada dentro de mim. Tenho exercitado a coragem de esperar, de não responder imediatamente, de escutar o medo, entender o seu cuidado excessivo, de respirar e ficar com a angústia e seus efeitos em meu corpo. A garganta seca, o aperto no peito, a dor no estômago. Não preciso fugir deles como quem foge da morte. Posso ficar e decidir ficar, contendo todos os meus ímpetos de batalha. É a escolha mais corajosa que posso adotar. A minha definição de coragem abarca mais que os resultados dos nossos atos. É maior que uma ilusão de que o medo não existe mais. Coragem é seguir o coração, mesmo com medo. É abraçar as vulnerabilidades e saber que o resultado das nossas ações não nos define. É saber que somos maiores que qualquer erro ou falha. E é lembrar que, independentemente de qualquer coisa, merecemos amor, carinho e respeito, sendo quem somos. Não cuidaremos dos nossos limites em uma conversa sem sentir medo do que o outro irá pensar, fazer ou falar. Os pensamentos obsessivos sobre o que deveríamos falar ou fazer não vão desaparecer até sermos expostos ao que nos assusta. Não seremos perfeitos e impecáveis, e toda busca por nos colocar neste lugar irá nos violentar ou violentar quem convive conosco. Escolheremos a coragem sempre que nos lembrar de que merecemos pertencer. Há uma grande diferença entre pertencer e caber, e o medo nos empurra para caber. Pertencimento não nos machuca. Pertencer é saber que somos amados sendo quem somos. É saber que o nosso valor não é uma moeda em uma mesa de negociação, ao lado do afeto e do carinho. O pertencimento é confortável, como uma roupa feita sob medida. Acontece que, buscando atender à nossa necessidade de pertencer, aceitamos o seu antônimo, que se parece tanto com o pertencimento que confunde. Nós nos escolhemos para caber em formas que existiam antes de nós, como quem precisa deitar na cama para fechar a calça jeans e a retira, no final do dia, com o corpo cheio de marcas, mostrando o preço do que aperta. Por vezes, para caber, acrescentamos em nós pedaços que não são nossos. Mentimos sobre as nossas conquistas e realizações, sobre quem somos e o que fazemos. Caber pode até trazer uma ou outra vantagem, mas quando deitamos na cama à noite, sem os enchimentos que nos aumentam, as máscaras que nos escondem ou as faixas que nos apertam, sabemos que não somos a imagem que queremos passar. E que o que recebe amor não é quem somos. O medo de perder o carinho, a admiração e a aceitação de quem está ao nosso redor nos faz caber. Ele narra para nós, insistentemente, as tragédias que nos esperam se formos honestos com o que somos e com o que desejamos.
Ele promete que nada vai nos acontecer, mesmo sabendo que não pode cumprir essa promessa. O medo nos diminui e aprisiona em relações que nos machucam, nos dizendo que é o máximo que podemos ter, ser, que não merecemos mais. A coragem nos lembra de que somos o suficiente, que temos o tamanho perfeito, mesmo com todos os nossos defeitos e imperfeições, que temos coragem de encarar, assumir, acolher e defender o nosso tamanho.